Série Brasileira, episódio 5, a mesa como lugar de revelação, café, pão e comunhão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Brasileira. Eu sou Davi Pereira do canal Creators Movement e hoje eu quero conversar com você sobre uma das coisas mais sagradas da cultura brasileira, a mesa. O café passado na hora, o pão dividido, a cadeira puxada para mais alguém, a conversa que começa simples e termina mudando a vida da gente. Talvez uma das coisas mais espirituais do Brasil seja justamente a forma como a gente se encontra. Talvez o reino de Deus tenha muito mais cheiro de café do que a gente imagina. Existe algo muito bonito no brasileiro. A gente não recebe pessoas apenas abrindo a porta. A gente recebe oferecendo alguma coisa. Você quer um café? Vai almoçar com a gente? Fica mais um pouquinho. Isso parece pequeno, mas não é. Porque comida nunca foi só comida. Na Bíblia, mesa sempre foi um lugar de revelação. Uma das coisas que mais me emocionam nos evangelhos é perceber que Jesus gostava de estar perto das pessoas. Jesus caminhava muito, ensinava muito, mas também comia muito com as pessoas. E isso incomodava profundamente os religiosos da época. Olha o que Lucas, capítulo 15, diz. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha que forte. A acusação contra Jesus não era apenas o que ele falava, era com quem ele sentava. Porque sentar à mesa é reconhecer valor, é dizer você pertence. Naquele tempo, mesa era aliança. Você não comia com qualquer pessoa. Então, quando Jesus se senta com pecadores rejeitados, cobradores de impostos, ele está dizendo algo muito poderoso. O amor de Deus alcança pessoas reais. Talvez a gente tenha transformado a fé em algo distante demais, muito conceitual, muito racional, muito frio. Mas Jesus revela a Deus no cotidiano, no pão, no vinho, na conversa, na presença. E sabe o que é mais bonito? O Brasil ainda guarda muito disso. Mesmo com toda a correria, mesmo com toda a pressa, o brasileiro ainda sabe sentar, ainda sabe conversar, ainda sabe fazer da cozinha um lugar de encontro. E eu cresci vendo isso, a vida acontecendo ao redor da mesa. As notícias importantes, as reconciliações, as risadas, até mesmo as lágrimas, tudo perto do café. Talvez seja por isso que o evangelho toca tão profundamente o coração brasileiro. Porque o evangelho não é uma teoria, ele é encontro. Existe uma história na Bíblia que mexe muito comigo. Lá em Lucas 24, diz que depois da morte de Jesus, 2 discípulos estavam indo para o caminho de Emaús. Tristes, confusos, sem esperança, e Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. E isso é muito simbólico, porque às vezes Deus está perto e a gente não percebe. Então Jesus começa a conversar com eles e explica as escrituras. Aquece o coração deles, mas o texto diz algo impressionante. Eles só reconhecem Jesus na mesa. Olha só o que está escrito. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Os olhos deles se abriram no partir do pão. Não foi no caminho, não foi no discurso, foi na mesa. Talvez porque a mesa desacelera a alma. Talvez porque quando sentamos, finalmente enxergamos. E eu sinto que essa geração precisa voltar para a mesa. Voltar a olhar nos olhos, voltar a ouvir sem pressa, voltar a viver presença. Porque estamos ficando acelerados demais, ansiosos demais, sozinhos demais. A tecnologia aproximou telas, mas muitas vezes afastou corações. Tem gente que conversa com o mundo inteiro, mas não consegue sentar 20 minutos com a própria família. E eu não estou demonizando tecnologia. Inclusive, nós estamos usando tecnologia aqui agora, mas eu estou dizendo que nada substitui a presença. Nada substitui uma mesa, nada substitui um abraço, nada substitui o olhar humano. Jesus nunca teve pressa com pessoas, e isso mexe muito comigo. Ele parava, escutava, comia, habitava os momentos. Talvez o problema da nossa geração não seja a falta de informação, talvez seja a falta de comunhão. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha a beleza disso.
O evangelho crescendo dentro das casas, dentro das refeições, dentro da vida comum. E talvez seja exatamente isso que o Brasil ainda pode oferecer ao mundo. Humanidade, calor, presença, afeto e comunhão. O Brasil é barulhento, é intenso, é cheio de problemas, mas também é cheio de vida. E talvez Deus esteja escondendo tesouros espirituais justamente nas coisas simples que a gente aprendeu a ignorar. Talvez Deus apareça mais na cozinha do que no espetáculo. Talvez exista mais reino num café sincero do que numa performance religiosa vazia. E falando de café, eu quero aqui abrir um parêntese muito especial. O café que acompanha a nossa série é o Puro e Simples Café. E ele não é apenas um café, ele faz parte de uma missão. Existe algo muito bonito acontecendo. A venda do Puro e Simples Café ajuda diretamente o movimento de tradução oral da Bíblia. Existem povos ao redor do mundo que ainda não têm acesso às escrituras na sua própria língua materna. E muitos desses povos são de culturas de oralidade. Eles aprendem ouvindo, guardam histórias através da voz, transmitindo geração após geração. E através desse projeto nós estamos levantando recursos para comprar radinhos e equipamentos de gravação, para que histórias bíblicas sejam narradas, gravadas e enviadas para esses povos. Isso é lindo demais, não é? Porque Deus fala a língua do coração. O evangelho nunca foi sobre uniformizar culturas, foi sobre alcançar pessoas. No Pentecostes, Deus não fez todo mundo falar uma língua só. Ele fez cada povo ouvir na sua própria língua. Olha a beleza disso. Deus ama línguas, ama culturas, ama histórias. Então, quando você apoia o Puro e Simples Café, você não está apenas comprando um café. Você está ajudando alguém em algum lugar do mundo a ouvir a história de Deus na voz do seu próprio povo. E isso carrega a eternidade. E se essa série está falando com você, eu quero te convidar a ficar mais perto. Segue a gente nas redes sociais, @creatorsplay.ofc. Lá nós compartilhamos bastidores, reflexões, projetos missionais e tudo que estamos construindo através do Creators Movement. E eu também quero agradecer ao estúdio Casa do Tom. É aqui que estamos gravando toda essa série. Um lugar que há anos serve Marília e região com excelência no audiovisual, produção criativa e gravações musicais. O Tom entende atmosfera, entende som, entende sensibilidade e isso faz toda a diferença. Então, se você procura um espaço profissional, humano, criativo, para tirar os seus projetos do papel, o estúdio Casa do Tom é uma das melhores opções de Marília e região. Eu quero terminar esse episódio te deixando uma pergunta. Qual foi a última vez que você realmente sentou sem pressa com alguém? Sem celular, sem correria, só presença. Talvez Deus esteja te chamando para voltar para a mesa, de volta para o encontro, de volta para aquilo que faz a alma respirar. E no próximo episódio nós vamos falar sobre contemplação, sobre natureza, silêncio, sobre o Brasil como um santuário vivo da criação de Deus. E eu acredito que esse próximo episódio vai tocar profundamente muita gente cansada por dentro. Então, te espero lá, porque talvez a criação inteira esteja tentando nos lembrar que Deus ainda fala. Até o próximo episódio.